Boa noite. Verificada a presença e havendo número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária, dia 25 de agosto de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem de pé por 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Fábio Cola de Lima para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus 23, versículos de 23 a 26. Ai de vós, mestres das leis e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimos da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto,
sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Encontram-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas Français Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e este presidente Sidney Zósimo Vidotti. A vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos está dispensada conforme ato da presidência número 9/2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior para que proceda a leitura das seguintes atas. A ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2020. A ata da 12ª sessão extraordinária realizada no dia 13 de agosto de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, senhor presidente, eu solicito que a leitura das referidas atas sejam dispensadas, pois os seus vereadores já possuem cópias em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio Cola de Lima. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Fábio. Está em discussão a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 12ª sessão extraordinária, realizada no dia 13 de agosto de 2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Senhor presidente, solicito que seja dispensada a leitura dos projetos de lei, o projeto de lei legislativo 17 de 2020 e o substitutivo ao projeto de lei complementar 08 de 2020, pelo fato de todos já terem sido lidos em sessão ordinária anterior. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Juarez. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante das matérias. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, de Higiene, Assistência, Promoção Social, Educação e Cultura, favorável ao projeto substitutivo ao projeto de lei complementar número 08/2020 e também parecer favorável da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças, Meio Ambiente e Obras Públicas ao mesmo projeto. Parecer favorável também da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Higiene, Assistência, Promoção Social, Educação e Cultura, ao projeto de lei legislativo 17 de 2020, também favorável ao mesmo projeto, o parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviços, Meio Ambiente e Obras Públicas. Projeto de lei legislativo 18 de 2020, de 12 de agosto de 2020, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Pirangi. Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população pirangiense em estabelecimentos prestadores de serviço destinados a esta finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
A Câmara Municipal de Pirangi, desta comarca do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Em conformidade com o Decreto Presidencial número 10.334, de 11 de maio de 2020, fica reconhecido no município de Pirangi a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população, podendo ser realizado em estabelecimentos prestadores de serviço destinados a esta finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Artigo 2º. As atividades citadas no caput deste artigo serão restritas em normas sanitárias e de segurança pública. Artigo 3º. Os horários de treino serão agendados a critério a ser seguido é o de 1h30 em 1 hora. É o de 1 em 1 hora, observando um intervalo mínimo de 15 minutos entre as turmas alunos para obrigatória higienização dos aparelhos, ou seja, o treino não poderá ser superior a 45 minutos. Artigo 4º. É obrigatório o controle na entrada e saída dos alunos, professores, funcionários e alunos deverão passar por medição de temperatura, utilizando-se termômetro para verificação da temperatura corporal com aferição por raios infravermelho, sempre ao chegar e ao sair do estabelecimento. Artigo 5º. Os estabelecimentos destinados às atividades descritas no caput observarão a seguinte taxa de ocupação, conforme alvará de localização e funcionamento, mediante prévio agendamento. A linha A. Será permitido somente a entrada de maiores de 18 anos, sendo obrigatório o uso de máscaras, descartáveis ou não, por todos os frequentadores do estabelecimento, sejam funcionários, colaboradores, alunos, inclusive para o exercício das atividades físicas, entre outras, ainda que sejam realizadas em ambientes externos. A linha B. Não promovam a realização de aulas coletivas. A linha C. Restringam o número de alunos ao seu estabelecimento, não podendo exceder a 25% da capacidade máxima prevista no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, devendo ainda ser observado o limite máximo de até 10 pessoas. A linha D. Não seja permitida a entrada de acompanhantes. A linha E. Seja vedada a utilização de bebedouros, chuveiros, vestiários e proibida a troca de roupas no estabelecimento. A linha F. Seja permitido o uso de sanitários somente em caso de emergência, devendo ser controlado o uso e efetuada a limpeza imediatamente após a utilização. A linha G. Disponibilizem colaboradores para orientar e aplicar álcool em gel em 70% nas mãos nos usuários e também para que controle a entrada de pessoas. A linha H. Sejam desativados os mecanismos de controle de entradas que utilizem toque ou digitais. A linha I. Seja mantida a distância de 2 metros entre as pessoas e entre equipamentos e aparelhos. A linha J. Todos os equipamentos, pesos, materiais e colchonetes devem ser higienizados antes e depois de sua utilização com álcool gel 70. Hipoclorito de sódio, solução de 50 ml, de água sanitária para 1 litro de água ou amônia quaternária. A linha H. As portas e janelas devem ser mantidas abertas para ventilação do ambiente. A linha K. A linha L. Não poderão ser realizados exercícios ou atividades que necessitem do contato físico com outra pessoa. A linha M. Não poderão ser comercializados ou consumidos alimentos nas dependências da academia. A linha N. Forneçam aos colaboradores os equipamentos de proteção individual recomendados pelo órgão de saúde. A linha O. Deverá ser mantido o horário específico para o atendimento de idosos, de modo que não tenham contato com outros grupos e que sejam preferencialmente realizadas as atividades em casa e por meio de acompanhamento remoto. A linha P. Fica vedado o atendimento a pessoas que se apresentem com tosse, coriza, febre ou mal-estar. A linha Q. Não poderá ser realizado o compartilhamento ou revezamento de aparelhos, pesos ou quaisquer equipamentos, devendo a troca ser realizada apenas no final das séries de atividades e mediante higienização adequada com álcool gel 70, hipoclorito de sódio, solução de 50 ml, de água sanitária para 1 litro de água, ou amônia quaternária. A linha R. Deverá ser
proibida a utilização do aparelho celular durante as aulas. A linha S, exigir a desinfecção dos calçados na entrada dos estabelecimentos e, para tal fim, deverá ser instalado pedilúvio, tapete umidificado com amônia quaternária ou hipoclorito de sódio, solução de 50 ml de água sanitária para 1 litro de água. A linha T, fica proibido o fornecimento de toalha aos clientes e alunos, sendo obrigatório o porte e a utilização de toalha própria dos alunos para o treinamento. A linha U, é obrigatório que os ambientes estejam arejados, ficando vedado o fechamento de janelas. A linha V, as academias, dança, patinação e de música, somente poderão fazer aulas individualizadas na condição de um professor para um aluno, observadas as demais regras de distanciamento sanitárias, ficando expressamente vedada a realização de aulas coletivas. A linha X, é obrigatório fixar na entrada do estabelecimento em local de fácil visualização a capacidade máxima de atendimento ao público, assim como a íntegra desta lei. A linha W, é obrigatório o uso de película plástica sobre todos os equipamentos utilizados pelos consumidores, quer para pagamentos, consultas ou acesso, devendo a referida película ser higienizada ou trocada sempre antes ou depois do uso. O artigo 5º, as escolas de natação deverão funcionar com capacidade limite de 1 aluno por raia a cada hora aula, empregando o máximo de 4 raias, com intervalo de 15 minutos de transição entre turmas. Artigo 6º, as medidas de segurança sanitária nos espaços destinados à prática esportiva serão instruídas e mantidas obrigatoriamente pelos seus respectivos proprietários, representantes legais ou diretores. Sala das Sessões Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 12 de agosto de 2020. Ângela Maria Busnardo, vereadora. Douglas França Aires Cardelato, vereador. Fábio Cola de Lima, vereador. Juarez Eduardo Ribeiro, vereador. Luiz Carlos de Moraes Júnior, vereador. Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, vereadores. Roque Donizete, Câmara, vereador. Rorivaldo Otávio das Chagas, vereador. Mensagem ao projeto de lei legislativo 18/2020. O presente projeto tem como objetivo garantir a essencialidade da atividade física e do exercício físico, especialmente na garantia do funcionamento de estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade pela população pirangense, contribuindo com o processo de qualificação da prestação de serviço em saúde desofertado por profissionais da educação física. A saúde é um direito social consagrado no artigo 6º da Constituição Cidadã de 1988, devendo o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício através de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, sendo a atividade física elemento determinante e condicionante como serviço essencial, conforme disposto na Lei Federal número 8.080 de 1990. Cabe destacar que a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 218 de 97 define os profissionais da educação física como profissionais de saúde. A prática periódica de exercício de atividade física, seja em estabelecimentos afetos à área, desde que respeitadas as orientações sanitárias de higiene, convívio social, são estimuladas pelas maiores autoridades em saúde, como a OMS, Organização Mundial de Saúde, e o Ministério de Saúde do Brasil. Tais recomendações devem-se ao fato do bom condicionamento físico estar diretamente relacionado à melhor ativação do sistema imunológico dos seres humanos. Ademais, a opinião da Sociedade Brasileira de Medicina do Exército e do Esporte, SBMEE, sobre o exercício físico e o coronavírus Covid-19 ratifica o entendido do meio científico quanto à importância e os benefícios da prática de atividades físicas para melhorar a função imunológica, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos, reabilitação de cirurgias ortopédicas e outros tipos de reabilitação motora, redução das chances das pessoas fisicamente ativas a apresentar doenças tais como diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, patologias crônico-degenerativas que elevam os riscos de morte quando da infecção pelo novo coronavírus. O tratamento e controle destas citadas doenças, pois os pacientes descompensados são ainda mais suscetíveis a complicações e agravamentos da infecção pela Covid-19. Sendo assim, é possível afirmar que a prestação de serviços de educação física é componente fundamental para o controle e redução da necessidade de atendimentos hospitalares por meio da promoção e manutenção das condições de saúde dos seus praticantes. Vale destacar
que a proposta está revestida de inegável interesse público. Visa aprimorar as ações de vigilância epidemiológica que se revelam de fundamental importância para o controle vetorial, bem como para a prevenção e combate das mencionadas doenças. No aspecto da proteção à saúde pública, matéria de fundo versada na propositura, esta insere-se na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal e, por simetria, também os municípios, haja vista que aos entes municipais é dada a competência suplementar à legislação federal no que couber. Clamamos também que, para que a proposta em tela prospere, com o apoio incondicional dos membros do Legislativo Municipal, consolidando assim o papel primordial desta Casa, qual seja o de representar o povo desta cidade. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 12 de agosto de 2020, Ângela Maria Busnardo, vereadora, Douglas Françares Escardelato, vereador, Fábio Collor de Lima, vereador, Juarez Eduardo Ribeiro, vereador, Luiz Carlos de Moraes Júnior, vereador, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, vereadora, Roque Donizete Câmara, vereador, Rorivaldo Otávio das Chagas, vereador. Terminado. Terminada a leitura das matérias, solicito ao senhor secretário para que apresente as correspondências recebidas. Encontra-se na mesa de todos os vereadores o demonstrativo da receita e despesa referente ao mês de julho de 2020. Comunico que o projeto de lei legislativo número 18, 2020, lido nesta sessão, será encaminhado às comissões permanentes para emitirem seus respectivos pareceres. O substitutivo ao projeto de lei complementar número 8, 2020, será apreciado em primeira discussão e votação na ordem do dia. O projeto de lei legislativo número 17, 2020, será apreciado em única discussão e votação na ordem do dia. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, solicito que não seja dispensada a sessão por 10 minutos, em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Juarez. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Collor de Lima, Rorivaldo Otávio das Chagas, Douglas Françares Escardelato, Sidnei Osmo Vidotti, Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, conforme ato da presidência número 9, 2020. Verificado o quórum e havendo número legal, iniciamos a ordem do dia da 12ª sessão ordinária deste 25 de agosto de 2020. Anuncio as matérias que constam por ordem do dia. Primeira discussão e votação. Substitutiva ao projeto de lei complementar número 08/2020. Única discussão e votação. Projeto de lei legislativo número 17/2020. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das mencionadas matérias que já foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão pedido verbal do vereador Douglas. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Douglas. Portanto, coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei complementar número 8/2020,
que revoga o inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar número 1701, de 2005, que se refere ao salário cônjuge. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 17 de 2020, que revoga a lei número 2118 de 2010, que se refere ao salário cônjuge. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo que a palavra está livre. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 8 de setembro de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 12ª sessão ordinária deste 25 de agosto de 2020. Boa noite a todos e bom retorno aos seus lares.